Mensagem de reflexão. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Então nós vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor. Acompanhe aí. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A parábola da moeda perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procurando atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correndo para seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou os servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens.
mas tu nunca me deste nem um cabrito para ir festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Podem aceitar e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu te rogo, Deus, que aonde estiver um perdido, que o Senhor gere nele o arrependimento. Como disse o salmista Davi no Salmo 51, que o Senhor crie nele, no filho pródigo perdido, um coração puro, para que volte à tua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor me use nesse momento, para a glória do teu santo nome. É que nesse momento eu me humilho diante do Senhor, pois sei que sem o Senhor eu não sou absolutamente nada. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. Amém. Então, o que nós podemos perceber no texto é que cada parábola ela está relacionada a um perdido. Ou seja, cada parábola em resposta aos fariseus que estavam questionando Jesus quanto a Jesus estar comendo com pecadores, andando com publicanos, caminhando com pessoas que naquela época e na visão farisaica eram pessoas impuras, nojentas, e eles até diziam assim, mais ou menos assim, eu vou fazer isso as minhas palavras: como esse aí é santo, mestre, e anda com pessoas dessa qualidade. Eles estavam questionando Jesus Cristo. E é interessante que a palavra de Deus mostra que Jesus, ele em resposta aos fariseus, ele coloca cada parábola numa sequência para dar a resposta àqueles que o questionavam, quanto à questão das pessoas perdidas que andavam com Jesus. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido e não o achado. É um perdido. Ou seja, se você está perdido, o Senhor veio buscar e salvar você. Se você está achado, claro, você já foi achado, não está mais perdido. Mas é essa missão que Jesus veio ao mundo e deixou para a sua igreja: buscar e salvar o perdido. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: olha, a missão de Jesus foi para buscar e salvar o perdido. Portanto, é a nossa missão: buscar e salvar o perdido. Amém. Então, a parábola das 100 ovelhas, Jesus diz que tinham 100. 99 ele olha lá no aprisco e está lá, falta uma. Ele vai buscar a perdida, coloca em seus ombros, e aí há uma festa quando ele encontra a perdida, não é verdade? Daí ele vai e conta outra parábola, entendeu? Do perdido. Vai lá, acha a coisa perdida, acha o que está perdido, festeja. Da outra parábola, do mesmo jeito: perdido, achado, festa. Quando chega no filho pródigo, do mesmo jeito: o filho pródigo, o filho perdido. Já viu lá, filho perdido, filho pródigo, a mesma coisa, filho perdido. Quando este volta para casa com saudades de casa, entendeu? O que é que ele faz? Algumas coisas são interessantes nesse texto, detalhe, alguns símbolos. Ele fez, primeiramente, colocou anel,
porque ele tinha perdido a autoridade. Então o filho perdido, o filho pródigo, ele estava sem autoridade, porque ele foi gastar toda a sua herança com as prostitutas, com as coisas da vida, do mundo, com as coisas que não são de Deus, entendeu? E ele perdeu o anel, perdeu as suas vestimentas, perdeu a autoridade. E quando ele volta com a consciência de uma pessoa o quê? Uma pessoa que frustrada, achando que não merece estar mais fazendo parte da família, mas queria voltar nem que fosse como um escravo, como um empregado do seu pai. Aí o seu pai faz a grande surpresa. É aí onde Deus age com a gente. Porque Deus, Ele não é como nós, que muitas vezes rejeitamos as pessoas. Ele age diferente para nos ensinar como nós devemos agir com as pessoas que voltam para casa. E aí ele mostra uma coisa interessante no texto. Ele mostra que ele pega o melhor novilho, mais gordo. Ele pega as vestimentas da autoridade, o anel e coloca o seu filho e faz a festa, o festejo. E aí nós vemos outra parte do texto. Qual é a outra parte do texto? A outra parte do texto mostrando que o filho mais velho, que está com ele o tempo todo, o que acontece com ele? Ele fica com inveja. E ele tem inveja e diz assim: eu estou todo tempo com meu pai, nunca o abandonei. E ele faz uma festa para mim. Mais ou menos isso em minhas palavras. Quer dizer, fazendo uma atualização, né, de algumas coisas para a gente poder entender. Então, a primeira coisa que nós podemos ver hoje, em todo esse capítulo, é que como é frustrante em vários aspectos aqueles que não entendem a casa de Deus. Sempre que não conseguimos entender alguma coisa, nós nos frustramos. Não é verdade? Como é frustrante a casa de Deus para quem não entende. Não conseguimos nos enturmar, não se consegue se enturmar com pessoas da igreja. Tem pessoas que se frustram porque não conseguem se enturmar na igreja. B, pessoas também que não conseguem servir na igreja do jeito que queriam. Essas pessoas também se frustram porque queriam servir a Deus do jeito e não conseguem servir a Deus do jeito que queria. C, espera demais ver as pessoas e se decepciona com elas. Tem pessoas que se frustram porque ficam esperando as pessoas não identificarem, as pessoas não perceberem. E aí elas saem da igreja frustradas, os filhos próprios saem da igreja frustrados por causa desses pontos aqui que eu estou colocando. E D, ficam desamparados quando mais precisa das pessoas. Ou seja, as pessoas que saem por frustrações banais, por frustrações coisas que nem eram para ser frustração, por frustrações absurdas, elas saem da igreja, entendeu? Elas acabam ficando sozinhas e não tem ninguém que possa ajudar, porque ela criou tanta coisa, tanta mazela, tanta coisa ruim, que ninguém quer se aproximar de uma pessoa dessa. É assim. Então, número 1, a pessoa que está frustrada é porque falta nela a compreensão de Deus. A pessoa que sai da igreja frustrada é porque falta a compreensão de Deus. No texto do Evangelho de Lucas 15, falta nela a compreensão do texto. Porque falta a compreensão de que é Deus. Quando o irmão não consegue se enturmar, é por falta de compreensão do que é andar em união. A pessoa sai frustrada porque não é percebida por causa de um monte de coisa. Por quê? Porque ela não consegue ter compreensão que na igreja só se caminha se tiver união. O Salmo 133 diz o quê? Diz o quê lá? O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Ou seja,
uma pessoa que não se enturma, uma pessoa que está à parte disso, ela não está dentro do perfil desse texto. Ela não está em suavidade, ela não está se enturmando, ela não está gozando das bênçãos do Senhor. No Salmo 133, que Deus abençoa onde está a união. 2. A pessoa também sai da igreja frustrada por causa de injustiças por parte da igreja. Muitas pessoas saem da igreja por causa de injustiça. Por exemplo, eu aqui mesmo, se eu fosse aqui enumerar você as injustiças que eu já passei, eu hoje não queria mais nem saber do Evangelho, mas não é bem assim. Nós não podemos sair da igreja por motivos de frustração medíocres, frustrações, ou seja, qualquer tipo de frustração não é motivo para sair da igreja. Por quê? Porque a igreja é feita de seres humanos pecadores que com certeza vai pecar, vai errar. Entendeu? Vai errar. Então, quando o irmão não consegue servir na igreja, é por falta de entendimento do que é servir. Servir não é como nós queremos, mas como quer Deus em seu padrão. Então tem muita gente que sai da igreja porque não consegue servir, achando que servir é do jeito que ela pensa. Mas só que Deus estabeleceu um tipo de servir. E é o servir que Deus estabeleceu, que está na palavra. O servo que se anula, o servo que não tem vontade própria, mas agora a vontade é do seu Senhor. O servo que não questiona o seu Senhor, mas que está ali debaixo da sua autoridade de Deus. Ela não questiona Deus, ela serve. 3. As pessoas também saem frustradas da igreja por um desânimo profundo. Um desânimo profundo toma conta do seu coração. Tem pessoas que na primeira adversidade, no primeiro momento, sabe? No primeiro momento de situação complicada, no primeiro momento de perseguição, no primeiro momento de tribulação, ela se frustra. Ela diz: eu não aguento, isso não é para mim, isso não foi feito para mim. Entendeu? Isso não foi feito para mim. Ela se frustra. Meu amigo, minha amada, meu amado, você está vendo uma pessoa aqui que, se fosse pensar em desânimo, já tinha desistido do Evangelho. Eu me lembro em Campina Grande que eu atravessava 2 bairros para chegar na igreja, a pé, sem nenhum real no bolso, nem para pegar um ônibus. Isso não foi uma coisa de um mês, não, foi durante meses. Uma situação muito complicada. Era desanimador. Se eu fosse pensar desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu desisti? Não. Cada dia que a tribulação é mais forte eu ficava. Cada dia que Satanás apertava, mais forte eu ficava. Mais eu ia, mais eu dedicava. Eu chorava, lamentava, murmurava às vezes, aí pedia perdão a Deus, lamentava, chorava, jejuava, e a casa de Deus sempre insistindo, sempre persistindo. E quero dizer para você hoje, acha que o inimigo também não desanima, não? O inimigo quer jogar um desânimozinho. Do mesmo jeito, só que hoje, na minha situação, eu estou um pouco mais forte. Já não sou mais aquele menino. Está um pouco mais forte. Então a gente está crescendo. Lembre-se disso. Você está em desenvolvimento. Só você pode retardar o seu desenvolvimento espiritual. Só você pode frustrar o seu crescimento, a sua adoração, a sua carreira com Deus. Só você. 4. Uma arrogância também, uma arrogância absurda. Agiu
uma arrogância. É uma pessoa arrogante, uma pessoa que não se arrepende, que não dá o braço a torcer, como diz a história, é uma pessoa que não tem humildade. Ela não aceita crescer num momento de problema, de tribulação, entendeu? Ela não consegue baixar a cabeça para Deus, ela é arrogante, sabe? É um absurdo, a vida dela é isso, é arrogância. Então, quando ficamos desamparados, é por causa do absurdo da arrogância. Ou seja, sabe por que muitas pessoas ficam desamparadas das pessoas da igreja? Porque elas são arrogantes. Não tem humildade de reconhecer o seu erro e voltar atrás. Não é verdade? Então isso tudo que nós vimos está no perfil do filho perdido. Primeira coisa, ele diz, é como se ele dissesse assim: eu vou romper com tudo. Sabe uma coisa? Vou curtir a vida, né? Vou curtir a vida. Eu me lembrei até agora de um momento, alguém me contou uma história engraçada, né? Que um camarada novo convertido, aceitou a Cristo lá no Rio de Janeiro, acho que foi mais ou menos isso no Rio de Janeiro, e me contaram essa história, né? Isso não é minha não, foi que me contaram essa história. Aí ele, daquele fogo do novo convertido, ou seja, com vontade de evangelizar todo mundo, aí ele enche os bolsos de folhetos, aí ele diz assim: vou evangelizar na época do carnaval, na época do carnaval, vou evangelizar. Aí está lá o batuque lá, aí ele desce do apartamento, bolso cheio de folheto, com a bíbliazinha na mão, aí se mete lá no meio lá. Aí está lá, a mulherada lá sambando, os sambistas lá tocando, e ele lá no meio. Aí ele começa a entregar um folhetinho, uma coisa, um negócio, outro. Aí daqui a pouco ele começa a sentir o poder da música, né? No corpo dele, ele começa a bater no pé. Eu me seguro, Jesus. Ele começa a dizer: me segura, Jesus. Segura, Jesus. Me segura, Jesus. Daqui a pouco ele está pegando os folhetos no ritmo do samba. Me segura, Jesus. Me segura, Jesus. Jogou a Bíblia de lá, aí cai na verdade. Então o filho pródigo estava nessa de me segura, Jesus. Entendeu? O filho pródigo estava nessa de me segura, Jesus. Sabe uma coisa? Eu vou me segura, Jesus. Vou pegar a minha herança e vou lá pro meio do carnaval. Vou curtir. Só que ele não lembrava uma coisa. Que o Pai é Deus. Deus nos avisa. Deus nos alerta para o dia da adversidade. Os dias da tempestade. Aí veio a tempestade. Veio a fome. Veio a miséria. Veio as tribulações. E ele não lembrava do ensinamento do seu pai. E aí o camarada vai comer comida de porco. O camarada vai lavar chiqueiro com fome. Esse foi o emprego que ele arrumou depois de toda a herança que ele tinha. Emprego. Talvez você esteja aí com um emprego melhor. Talvez você esteja com um emprego de salário mínimo e está achando ruim. Quero dizer para você que o filho pródigo tinha um emprego pior que você. Era para limpar chiqueiro de porco. E com fome. O camarada olhou para aquelas guloseimas lá na porcaria. E o camarada, o filho pródigo, o filho perdido, diz assim: eu vou me deleitar nesse banquete de porco. Que tristeza, olha que situação. Chegou o filho pródigo. Que situação. Então, a gente tem que ter cuidado com esse me segura Jesus aí. Né? Talvez você esteja nessa. Hoje, talvez você que está aqui, você que está aí, você está na posição de me segura Jesus. Né? Cuidado que o me segura Jesus não é bem assim que Jesus segura, não. Não é bem assim, não. A gente tem que vigiar e orar e vigiar, porque podemos cair em tentação. Foi uma coisa que o filho pródigo não fez, não vigiou, não orou e caiu.
voltar? Por que devemos voltar? Já que estamos no mundo, talvez você esteja melhor que o filho pródigo, que não veio fome na terra. Talvez você esteja melhor que o filho pródigo, porque você ainda não ficou totalmente na miséria. A crise não te pegou. A crise não te pegou ainda. Então você talvez não esteja como ele, não chegou ao limite da miséria. Então, por que você deve voltar? Já que você não está num estado tão deplorável como esse. Número 1, devemos voltar entendendo que estamos longe do habitar. Ou seja, estamos longe. Quando a pessoa, sabe por que devemos voltar? Sabe por que as pessoas devem voltar para a casa do Pai? Porque ela está longe do habitat natural, normal que ela é. É por isso que ela deve voltar. Porque ela deve voltar porque ela está longe do seu habitat. Então ela está como um estranho no meio do carnaval da vida. Ela está como um estranho. Número 2, ela deve voltar porque ela deve, primeiro, segundo, porque ela deve assumir as suas falhas, como o filho pródigo fez. Ele entendeu que estava longe, né? O filho pródigo entendeu que estava longe do seu habitat. E agora o filho pródigo ele entende que deve assumir a sua falha. Ele não chega lá, ô pai, peraí, ô pai, eu sou teu filho, está no DNA, eu tenho teu sangue, eu estou na tua casa, então sou teu sangue, devo voltar, o senhor sabe, sou seu filho. Ele não chegou assim, ele reconheceu a sua falha. É tanto que ele queria uma posição inferior de empregado. Olha como a vida ensinou esse rapaz. Olha como Deus tratou na alma dele. Ele voltou a arrependido, reconhecer as suas falhas. 3, devemos o filho pródigo admitiu que não há mais direitos a serem reivindicados. Ele foi humilde. Não é verdade? Ele poderia, muitos hoje fazem isso, muitos filhos fazem isso, saem de casa, não dá uma satisfação, entendeu? E quando volta para casa, chega todo tupetudo, se achando, né? Se achando a última rapadura do Nordeste, se achando a última Coca-Cola do mundo. Aí eu sou filho, eu também aqui eu sou dono também. Não, ele chegou com humildade. Ele chegou com humildade. O que é humildade? Humildade não é miserabilidade. Humildade é o reconhecimento do limite que tem. Ele reconheceu o limite que tinha. Ele ultrapassou os limites, então ele reconheceu que estava sem limites, se quebrantou e voltou para Deus. Agora, uma outra pergunta: por que devemos permanecer então? Talvez você está aqui, mas a tua cabeça é do filho pródigo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: olha só, sacode lá, não durma não durma. Vai entendendo? Aí você diz assim para ela: olha, você pode estar aqui, mas a tua cabeça pode estar longe. A tua cabeça, os teus pensamentos podem ser de filho pródigo. Você está de corpo presente na igreja, mas os teus pensamentos estão longe. É verdade. Então por que devemos permanecer? Então o filho pródigo, ele permaneceu. Ele não permaneceu, né? O filho pródigo, ele não permaneceu. O filho pródigo chutou o pau da barraca, chutou o balde, caiu fora. O filho pródigo fez a sua
arrependido, humilde, quebrantado. O que foi que aconteceu com ele? Ele quis de novo sair? Não, a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata que ele quis sair de novo. Ele permaneceu lá. É mais tentador para o que volta, para o que nunca saiu, do que para o que saiu e voltou. Sabia disso? Porque o que nunca saiu fica curioso. Que será que o filho mais velho, vamos imaginar aqui, especular um pouco. O que é que meu irmão mais novo fez lá no mundo? Eu não sei. Mas tem muita gente nascendo na igreja, tem muitos jovens. E tem muitos garotos de 50 anos. Tem uns garotos de 50 anos que estão assim também. O que será que tem lá no mundo? Fulano de tal foi lá. Aproveitou umas porcariazinhas lá e voltou. Será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Quero dizer para você que pode ser a última vez que você sai da casa do Pai, porque talvez nunca mais possa retornar à casa dele. É perigoso, é muito perigoso, é muito arriscado, muito arriscado sair da casa de Deus. Muito. Então, se você está pensando nisso, se você está projetando nisso, eu quero dizer para você uma coisa: cuidado, garotão de 50, cuidado, garotinho de 16, porque você pode estar se perder e nunca mais ser achado. Porque as parábolas dizem que a ovelha, a dracma, cada coisinha foi achada. Mas isso não quer dizer que você vai ser achado, não. Então, não coloque à prova a sua alma, porque o diabo pode prender ela. Isso é perigoso, esse negócio, tá? Então, o que é que devemos então permanecer, já que nos voltamos para a casa de Deus? Por que devemos permanecer? Vou dizer que tinha uma coisa lá naquela casa lá que fez aquele rapaz retornar. Sabe o que foi? Amor. Tinha amor. Ele lembrou. Você lembra o texto? Ele lembrou. Não é por necessidade só da fome. A situação, a circunstância levou ele a isso. As circunstâncias levaram ele a isso. Ele pensou assim: na casa do meu pai, até os empregados comem bem. Olha só, os empregados da casa do pai dele eram bem tratados, ou seja, havia amor até pelos empregados. Então ele lembrou do amor que existia na casa do pai e ele retorna por causa do amor também. Por que ele também, número 2, por que também ele queria voltar para a casa do pai? Porque o pai cuida de nós. Ele estava lembrando tanto do amor, mas ele também está lembrando do detalhe, do cuidado, os detalhes do cuidado do pai para com ele. O nosso Deus cuida de nós com detalhes. Se estamos enfermos, Ele cuida de nós. Se está faltando alguma coisa, Ele cuida de nós. Se está alguma coisa bagunçada em nossa vida, Ele nos ajuda a arrumar tudo. Ele cuida. Outra coisa, porque como este pai não há outro. Aquele filho pródigo, ele sabia que como aquele pai não existia outro. Uma coisa que eu fico pensando assim, no momento lá da sessão corpo, vamos dizer todo mundo, nós todos juntos aqui, porque no momento da sessão corpo, pronto. O que foi que aconteceu lá? No momento da sessão corpo, ele lembrou de uma coisa interessante, que ele estava ali como empregado do dono do chiqueiro. E ele, com certeza, passando fome, ele viu. Isso aqui é um pensamento meu desse momento, tá? Ele viu naquele momento ali que, como empregado, como ele estava sendo maltratado, porque nem comida
O dono do curral de porco, o chiqueiro de porco, não deu nem comida para ele, deixou ele lá no fogo. Todo jeito. Olha que situação o diabo deixa a pessoa. O diabo é o dono daquele chiqueiro lá. No texto de Lucas 15. O diabo é o dono do chiqueiro. Deixa a pessoa com fome e ainda limpando a porcaria dos porcos. Que coisa terrível, meus irmãos. Que triste. Mas ele lembra, mas na casa do meu pai, até os empregados comem bem. Quantas pessoas, talvez você, quantas pessoas já passou por isso, estão hoje fora das igrejas, fora da casa de Deus, e estão no chiqueiro do diabo, mas não voltam, mas lembram que como era bom as guloseimas maravilhosas, o banquete maravilhoso de Deus em sua casa, no seu pai. Mas alguma coisa frustrante ainda para ele. Quero lhe dizer, nesse momento, em nome de Jesus, não deixe a frustração me roubar nada. Não deixe o diabo me roubar nada. Volte enquanto é tempo. Volte em nome de Jesus. Volte em nome de Jesus. Para terminar, nós vamos ver aqui um ponto muito importante. Devemos ter comunhão com os irmãos, ainda que eles não mudem. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Isso aqui não é brincadeira, não é sério. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, olha meu irmão. Ainda que os irmãos não mudem, ainda que as pessoas não mudem, naquela igreja, volte. Porque a sua fé deve estar baseada em Jesus Cristo. Devemos ter comunhão com os irmãos, ainda que eles não mudem. Número 1, a comunhão com a igreja e com os irmãos não pode estar vinculada às mudanças das pessoas. Tem pessoas que se dizem assim, daquela cara, né? Daquela cara assim, né? De pistoleiro de faroeste. Você já viu a cara daqueles camaradas, daqueles pistoleiros de faroeste? Ele troncha a boca assim, parece que tem uma trombose assim dele, né? Ele troncha a boca assim. Aí ele toca o rosto assim, aí ele chama o camarada para o desafio final, né? Cada um vai puxar a sua pistola. É assim, né? Tem gente que diz assim, eu não volto para aquela igreja que troncha a cara assim, com pistoleiro de faroeste, eu vou para aquela igreja, para aquele irmão, tá? Aqueles irmãos, aquela panelinha lá, não entendeu nada. Entendeu alguma coisa essa pessoa? Não entendeu nada. A gente está em Cristo e não em pessoas. Nós somos membros do corpo de Cristo e não do corpo. Pessoas. Somos de Cristo, propriedades exclusivas de Deus. Tem pessoas que estão tão frustradas porque estão pensando naquelas pessoas que aparentemente são chatas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez um pastor me contou uma história, deixa eu contar isso para você. Ele foi tomar conta de uma igreja no Nordeste. Só posso dizer daí, tá? No Nordeste. Ele chegou naquela igreja. Ó, para que você, se for dessa igreja, muda em nome de Jesus. Se você conhece essa igreja, diga para eles, mudem. Ele chegou naquela igreja, aí estava se convertendo um monte de gente nova, né? E a igreja estava paradinha no tempo, há séculos parada, né? Aí começou a se converter novas pessoas. Isso é bom, não é bom? Amém? É maravilhoso, né? Aí começou a converter novas pessoas, uma festa no céu. Aí era para ter uma festa na igreja também, né? Por isso, a Bíblia diz que tem uma festa no céu. Quando o pecador se arrepende, foi isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz, não é? Então, nós temos que fazer uma festa quando a pessoa se arrepende. Aí o que aconteceu? Aí, aquela igreja do Rio, aí tinha uns bancos ali, né?
aqui também uma história parecida com essa. Mas se for, você fica caladinho, depois ele debate sobre esse negócio. Aí tinha umas cadeiras com cada cadeira, cada banco tinha um nome que parece que era um lugar marcado ali, com o nome de uma pessoa. Aí o novo convertido sentou logo no lugar de uma pessoa, sem saber o novo convertido é novo convertido. Novo convertido é novo convertido, ele sabe, ele senta lá naquela alegria, né? Aquela alegria maravilhosa. Aí chegou aquele irmão na Bíblia, olhou assim, o irmão faroeste. O irmão faroeste chegou, com a irmã faroestina, olhou, meu, por favor, esta cadeira tem herança, levante-se, porque é aí que eu sei há séculos. Misericórdia. Aí eu não me convertido assim, perdão. Não, eu vou convertido, não disse perdão, eu vou convertido, desculpa. Aí o meu convertido levantou, aí foi sentado no canto. Aí foi chegando os amigos da igreja, né? Aí ele chegou lá, aí quando chegou lá, na Bíblia, na mão, e logo os nossos convertidos sentados lá, buscando o culto, né? Aí, paz do Senhor, pastor, graça e paz, não sei, ou boa noite, depende, né? Depende da igreja, pode ser a igreja qual é, tá? Aí eu assim, meu querido, eu sento aí, isso aí tem uma herança, séculos que eu sento nesse lugar, isso aí já tem um nome, quero sentar nesse lugar. Meu Deus, como diz a lei, a dança. Dançou no meio, aí sentou lá na frente, aí chegou um aí, sentado aí na cadeira de Vossa Celestina, não posso dizer, entendeu? E Vossa Celestina, não sei das quantas, já faz séculos que ela senta nesse lugar. Estou contando assim parábolas para a gente, entendeu? Aí, coitado do novo convertido, olhou assim, passou para mim chegar, rapaz, não tem lugar para mim nessa igreja não. Eu vou embora. Esse cadeira já está tudo marcado mesmo. Fui embora. Perdeu os nossos convertidos. Está vendo, irmão? Muitas vezes, essas coisinhas, essas mazelas do capeta, essas mazelas do diabo, que está fazendo com que as pessoas saiam. Está fazendo com que as pessoas não queiram continuar. Por causa dessas coisas. Os besteróis da vida que a gente vive. É complicado. 2. Muitos irmãos estão com o irmão mais velho que ficou reclamando o tempo todo da atitude do pai. Mas o irmão que havia experimentado a graça do pai não queria outra coisa a não ser se alegrar com o perdão do pai. Não é verdade? Um ficou lá. É mais ou menos como esse pessoal dessa igreja. É que tem dom, não sei o quê, todo tempo aqui, faz séculos que eu frequento essa igreja, que já é uma coisa de herança, já é de geração em geração, porque se outra geração aqui não entra, né? O filho mais velho estava nesse negócio, aí o filho mais nós temos que ter a mentalidade do filho mais novo. Que aquele lugar, a casa do pai, é a casa do amor, é a casa do arrependimento, é a casa do perdão, é a casa do aconchego, é a casa que a pessoa diz assim, aqui que eu tenho que ficar, porque em casa eu não tenho isso. Em casa muitas vezes eu tenho amor, e eu na igreja, naquela igreja ali eu tenho amor. Essa mentalidade. 3. Na verdade, quando o irmão mais velho reclama do mais novo, ele está afrontando ao pai, e não ao seu irmão. Talvez a igreja jamais mude, as pessoas não mudem, mas quando nós mudamos e experimentamos o amor do Pai, tudo mais será diferente. Muitas vezes, as pessoas não estão reclamando, não pensem que as pessoas que são mais velhas na igreja, muitas vezes elas estão reclamando não é das pessoas mais novas. Quando ela reclama do mais novo, ela reclama contra Deus, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. É isso que Deus quer.
para finalizar, o número 4. Número 4. A palavra de Deus diz assim. Olha, para finalizar aqui, o 4 e 5 diz assim: o que muda na vida daquele jovem, o que mudou na vida daquele jovem foi a sua visão de vida, pois tudo mais continuou como estava. Não é verdade? O que mudou nele, ele tinha aquele espírito de conhecer a vida, mas uma coisa não mudou: os valores amorosos, as convicções daquela casa foi o que trouxe ele de volta. Por último, o que nos motiva a ficar na igreja? Essa é uma pergunta para todos nós hoje. O que te motiva a ficar na igreja hoje? O que te motiva? Será que o que te motiva a ficar na igreja é aquela menininha que você pensa em namorar? Tem uns garotões aí de 50, de 60 e pouco, porque ele está de olho umas garotinhas de 16, que coisa ridícula. Aí está motivado a ir naquela igreja por causa dessas garotinhas. Que coisa ridícula. Já outros rapazes do mesmo jeito. É uma coisa que a gente precisa refletir. O que é que está te motivando hoje aqui a ficar na casa do teu pai? Qual é o motivo? Por que ficar? Saiba que está mais do que na hora da gente deixar de ser imaturo. Nesse mundo, esse mundo aqui que nós vivemos não é o nosso habitat não, gente. Você que é de Jesus, você que é de Cristo, você que é membro do corpo de Cristo, lembre-se que esse mundo não é seu mais. Você não pertence mais a esse mundo. Você agora é de Deus. E o Senhor está com saudades de você e sua casa. Você está só de passagem nesse mundo, peregrino. Lembre-se disso. Esse mundo é nosso. Nosso habitat é lá no céu. É na Nova Jerusalém. É com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, nesse momento, talvez você esteja motivado, nesse momento, a experimentar as guloseimas do mundo, as guloseimas do chiqueiro do mundo. Mas eu quero te dizer, nesse momento, que o Senhor está te convidando a um banquete. Um banquete com tudo do melhor. O que você está pensando agora é muito melhor, muito melhor. Um banquete muito melhor. E é isso que Ele quer para a tua vida. Por isso, nesse momento, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor. Orarmos a esse Pai que está com saudade de nós, que está com saudade da nossa volta, que está com saudade de você. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos nesse momento que nos reconcilie de volta com o Senhor se há algo errado em nós, em alguma área, que traga de volta aquele perdido, que resgate de volta as ovelhas perdidas desse Brasil afora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não deixe também aqueles que estão aqui, Senhor, se perderem, não. Mas faz com que eles, a cada dia, sintam-se amados, resgatados, com sentimentos de filho pródigo, não com relação, Senhor, a ir para o mundo, não, mas com relação a estar de volta para a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro, te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, e domingo que vem nós vamos concluir essa mensagem pela graça e misericórdia. Amém. Deus abençoe.